Está disponível o livro que eu tinha colocado para vocês, tá? Hoje a gente vai entrar efetivamente nele, como eu falei, é o livro do Paulo Blaff, e eu estou usando exatamente o material dele, os slides também. Então, os slides são, né, estão muito linkados ali com o livro, não vai ter muita dificuldade, ou seja, com os slides e com o livro a gente consegue ter uma boa condução aqui no nosso curso, certo? Então, o livro, como eu coloquei, é esse daqui. Hoje a gente vai iniciar no capítulo 1, certo? Em alguns momentos eu vou parar para fazer alguns aspectos matemáticos, nada que vocês não viram, em matemática discreta, né? Ou em lógica, tá? Ou até antes mesmo. E aí hoje, então, a gente inicia realmente nosso estudo nas linguagens formais, certo? A gente vai trabalhar é, duas aulas, ok? Como eu falei, em torno de 50 minutos aqui, certo? Se tiver qualquer dúvida aí, pessoal, pode só abrir o áudio, tá? Porque eu não vou conseguir ver o chat, eu estou aqui no vídeo no celular e, e aqui na tela do computador com os slides. Então, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? Deixa eu ver se ele vai. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui nesse slide. Se alguém mandar alguma coisa no chat, professor, acho que quem tem microfone aí sempre dá um toque, então, Ah, legal, tranquilo. ótimo. Obrigado. Eu não vou conseguir escrever aqui, então eu vou abrir um PowerPoint em branco rapidinho, para a gente poder. A gente poder fazer alguma anotação caso precise. Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar, pessoal? Como eu já tinha falado para vocês, né, a gente vai trabalhar no contexto das linguagens, certo? Assim como essa linguagem que eu estou colocando, né, a nossa comunicação, existem linguagens naturais, né, e existem linguagens sintéticas, que, por exemplo, são as linguagens que a gente usa de programação. São linguagens que foram criadas por nós, certo? Claro que a nossa linguagem também é criada por nós, né? Mas no âmbito coletivo. Eu posso criar uma linguagem como a gente tinha na escola, língua do P, eu acho que tinha, né? Essas linguagens que eu substituí algumas letras pelo P, e era então um padrão de formação de palavras, né? Eu formava novas palavras substituindo uma consoante, ou era todas as consoantes, eu acho, pelo P, né? Isso a gente chamava lá de língua do P, ok? Que eu nunca entendi mesmo. Bom, então, aqui no caso, a gente vai trabalhar exatamente com esses elementos, que são as linguagens. O nosso intuito, evidentemente, é trabalhar com linguagens, né, na computação, certo? Vou só tirar aqui desse modo, que aí vai ficar melhor. Então, nosso intuito é esse, certo? Ou seja, a gente quer trabalhar aqui, a, entender, compreender como a gente pode formalizar uma linguagem, quer compreender quais são as características e estruturas das linguagens no aspecto geral, para depois, ao longo do curso de computação, a gente aplicar isso, né, às linguagens de programação, certo? O estudo das linguagens formais, ele veio após o advento da computação, certo? Então, ele não foi ele que embasou aí a ciência da computação. Deixa eu só um ajuste aqui no. Agora vai. O que está travando aqui? Eu não estou conseguindo passar.
estou conseguindo passar porque eu estava na última página. Aí não tem mais nada depois dela mesmo. Bom, agora sim. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Os conceitos básicos, né? Introduzir linguagens e gramáticas, caracterizar linguagens regulares, trabalhar as propriedades das linguagens regulares, autômatos finitos com saída, linguagens livres do contexto, propriedade e reconhecimento das linguagens livres de contexto, linguagens recursivamente enumeráveis e sensíveis ao contexto, e hierarquias de classes e linguagens, né? Isso é o curso inteiro, certo? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar alguns aspectos básicos. Aqui, no caso, a gente vai falar sobre sintaxe e semântica, e também vamos fazer uma breve abordagem sobre as linguagens e as três formas de se trabalhar uma linguagem, certo? Que é através do autômato, que é um modelo de reconhecimento, certo? Que é através da gramática, que é uma forma de gerar palavras de uma linguagem através das regras, né, gramaticais, e também através da definição de um formalismo gerador, que são funções que a gente utiliza para gerar as palavras de uma dada linguagem. Então, esses três formalismos são o que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, certo? Elementos matemáticos que a gente vai precisar, em alguns momentos, são conjuntos, relações e funções, muito mais relações. Então, eu vou fazer uma aula assíncrona só sobre essa parte, para que vocês possam ter como consulta, inclusive, né? Quando surgir alguma dúvida, você pode voltar naquela aula e pegar aquele elemento. Noções de lógica, tranquilo, né? Porque a gente já tem trabalhado no curso de lógica matemática e de matemática discreta, técnicas de demonstração, a própria lógica, né? A gente já trabalhou isso em matemática discreta, e indução matemática. Indução matemática, normalmente na matemática discreta a gente trabalha, mas eu vou fazer também nesse momento do 1.2, eu vou fazer uma abordagem sobre indução e um resumo com alguns exercícios, alguns exemplos que a gente pode trabalhar na indução, que aí vão facilitar algumas demonstrações que a gente tem no curso. São pouquíssimas, são 4 ou 5 pontos que é preciso a gente trabalhar em indução matemática. Então é bom que a gente saiba, não que vocês precisem repetir, mas para compreender, certo? É aquilo que eu vou demonstrar aqui. Bom, então, basicamente, como eu falei, a teoria das linguagens formais ela não veio com a computação. A computação veio na década de 40, ali, né, com o ENIAC, certo? E até também um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na tentativa verdade, de criar um grupo de pessoas que pudessem decodificar mensagens dos nazistas, né, através da máquina, que era a máquina chamada Enigma, né, e nesse momento, né, um dos cientistas dos matemáticos, né, que foi selecionado para trabalhar, não sei se vocês já viram o filme, né, que trata um pouco dessa história, foi justamente o responsável por trabalhar o conceito de autômatos finitos, né, e hoje, na verdade, a gente chama de máquina de Turing, né, que seria o autômato finito mais próximo de um computador. Então, Alan Turing, né, foi responsável pelo desenvolvimento desses elementos que, posteriormente, viriam a ser formalizados através das teorias das linguagens. A ideia de autômato é fazer uma máquina que realize uma automação, por isso chama autômato, né? Ele vai fazer um processo automático, seja esse processo qual for, certo? Pode ser uma operação matemática, pode ser gerar um conjunto de palavras, né? E no final das contas é o que o computador faz, né? Só que ele faz aí com operações muito mais complicadas do que inicialmente estavam previstas, certo? Depois, já na década de 50, houve o desenvolvimento dessa teoria. E, basicamente, o que motivou foi trabalhar
a compreensão de teorias que estivessem relacionadas aí às linguagens naturais. Então, quem trabalhou, na verdade, esse desenvolvimento foi um cara chamado Noam Chomsky, certo? Inclusive, a gente vai ver aqui alguns teoremas dele. Ele fez esse desenvolvimento. Por isso, e depois ele foi envidar todos os seus esforços na proteção, né, do meio ambiente, né, e até hoje ele atua como uma pessoa que trabalha Professor, seu nessas áudio frentes, abaixou. certo? Não sei se foi só para mim. Bom, mas ele deixou esse legado, ok? Então, inicialmente, após essa preocupação com as linguagens naturais, começou também a ter o interesse. Aí eu falo no Chomsky, talvez, deixa eu ver aqui, no chat eu não tô... O que é, pessoal? Não vi aqui. Abaixou um pouco. O pessoal me liga aqui bem na hora da aula, aí fica com essa situação. Eu vou sair do Entendi. celular e vou lá pro computador só, tá? Beleza. O pessoal fica me ligando na hora da aula aqui. Deixa eu ver. Tem que colocar no... Vou colocar no computador. Oi, agora melhorou, pessoal? Melhorou. Tá, beleza, então. Desculpa, tá? Então, o que acontece? A gente passou a trabalhar com as linguagens agora voltadas a linguagens artificiais, são linguagens de computação, né? Então, com o desenvolvimento, com a melhoria dos computadores, passou a ser mais importante trabalhar essas linguagens, né? Para que a gente pudesse, então, resolver tarefas que seriam muito mais complicadas do que aquelas inicialmente projetadas para os computadores. Enfim. Então, a gente tem aí a teoria das linguagens formais, né? E o desenvolvimento que veio posteriormente. Hoje, a gente usa linguagem, autômatos finitos, inclusive teve um trabalho apresentado por num dos colóquios na UFT, eu acho que algum tempo atrás, 2015, até para trabalhar com genética, certo? Então, claro, quando a gente tem genética, né, a gente tem ali as bases nitrogenadas, né, A, C, T e G, e a grande pergunta é, como que essas bases elas funcionam para realmente compreender, né, a interação entre elas para gerar as proteínas, né, que é o que faz o funcionamento do nosso corpo. Então, uma das proposições foi utilizar autômatos para poder compreender esse processo. E realmente o trabalho teve sucesso num dado tipo de formação. Então, não é algo que se restringe apenas à computação, tá? Como eu falei, pode trabalhar também com sistemas biológicos, enfim, é um formalismo matemático. Tem outros aspectos, né, que em matemática discreta também sempre falo, que vão, por exemplo, quando a gente está interessado quando a gente está interessado em trabalhar linguagens ainda mais amplamente do que o que a gente está colocado aqui em autômatos, por exemplo. A própria matemática ela é uma linguagem. E sendo uma linguagem, a gente pode aplicar o próprio formalismo, né, que dentro dela mesma, a gente desenvolveu para analisar essa linguagem. Né? E aí isso foi feito por filósofos, né? Matemáticos filósofos. O Wittgenstein, que é um filósofo, né, da linguagem, fez uma análise sobre as linguagens do ponto de vista geral, e parte do trabalho dele foi utilizado pelo Popper para demonstrar que a matemática ela é uma linguagem, como toda linguagem, ela é uma linguagem limitada. Ou seja, existem elementos dentro da própria linguagem que a gente pode provar que existem, mas a gente não consegue expressar através das palavras dessa linguagem, certo? Então, assim, tem vários desdobramentos que estão muito além do que a gente está trabalhando aqui, mas são
também muito importantes. Bom, então, quais são as aplicações efetivamente que a gente pode ter interesse? Basicamente, a gente pode ter interesse na... A gente pode ter interesse basicamente aí na análise léxica, análise sintática. Análise léxica e sintática são muito próximas, tá? Então, a gente tem aí, na verdade, a nossa preocupação com a forma, certo? Então, qual é a formatação que é permitida dentro do contexto de uma linguagem. Então, no português, a gente estudou isso, lembra de oração, subordinada, objetivo, subjetivo, né, nominal, por aí vai, né? Tem todas as formas que são estruturas permitidas e desejáveis dentro de uma linguagem. Aí entra a análise léxica e a análise sintática, certo? Isso também se aplica para linguagens de programação. Então, também é importante, nas linguagens de programação, saber quais são as estruturas permitidas, né? Dentro do contexto de uma linguagem. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um código, e lá nesse código vou fazer uma função, existe uma estrutura para uma função. Se eu não respeitar essa estrutura, ela não vai ser reconhecida por quem interpreta, né? E normalmente não só um outro humano que interprete aquele código, mas mais importante do que o humano, né? O nosso interpretador, no caso do Python, né? Ou no caso das demais linguagens aí, né? O compilador, certo? Então, por quê? Ele trabalha justamente nesse âmbito de reconhecer se uma estrutura ela é válida. Uma vez que ele reconhece que ela é válida, ou seja, tem todos os elementos que já estão pré-carregados nele, ele vai rodar aquela estrutura, certo? Por que ele faz isso? Porque ele, sabendo que a estrutura é válida, o erro pode ser um erro que vai gerar um resultado errôneo, mas isso é problema de quem programou, né? Muitas vezes a gente no interpretador ou no compilador não tem como fazer isso, apesar de que até nessa área a gente já tem avançado bastante. Mas ele quer saber se a estrutura está adequada. Ela estando adequada, né, já é meio caminho andado para a gente ter um código consistente. Modelagem de circuitos lógicos, ou redes lógicas, e também de sistemas biológicos, como eu coloquei anteriormente aqui, né, no exemplo. Tá? Mais recentemente, animação, trabalhar hipermídias, linguagens não lineares, planares, espaciais n-dimensionais. Então, isso aí, quando a gente trabalhar grafos, né, a gente vai ver que vão surgir essas possibilidades que ampliam muito a nossa capacidade de trabalhar problemas, né, do mundo real. Bom, então eu estou fazendo, né, uma visão geral, certo? Bom, em relação à sintaxe semântica, as linguagens formais, né, a gente tem, ela trata dos problemas sintáticos das linguagens. Lá em matemática discreta, quando a gente falou de lógica, eu falei, olha, a lógica não está preocupada com a semântica. A gente está preocupado apenas com a sintaxe, certo? Então, vocês lembram a diferença entre sintaxe e semântica? Sintaxe é forma, semântica é sentido, significado, certo? E a gente aqui não entra no significado, somente na sintaxe, certo? Então, o problema da sintaxe, claro, ele é anterior ao problema da semântica. Se eu não tiver uma estrutura sintática adequada, a própria sintaxe pode afetar a semântica, né? Então, muitas vezes, se eu coloco lá o Yoda para falar alguma coisa, né, no Star Wars, eu fico pensando, poxa, o que ele quis dizer mesmo, né? Cuidado, Anakin deve tomar. Como assim? Se a gente está acostumado com a construção, né, mais direta. Anakin deve tomar cuidado. Então, veja que a forma de construção pode afetar a nossa forma de entendimento, certo? Então, por isso foi o primeiro aspecto. Não só por ser mais simples, né, de se trabalhar, mas também porque ele precede a garantia de um significado, ou seja, de uma semântica, certo? O seu tratamento é mais simples, e isso também facilita bastante, ok? Bom, então, consequência, existiu uma grande ênfase na sintaxe, no desenvolvimento das linguagens formais, certo? Então, levou basicamente a uma situação em que a gente pensa a linguagem de programação somente como sintaxe, mas também é importante a semântica, e isso tem passado a ser mais importante ainda
quando a gente tem trabalhado agora, né, com a nossa capacidade de ter muitos dados e a nossa capacidade também de processamento desses dados, né, através hoje de redes neurais, né, e aí as redes neurais, elas nos possibilitam trabalhar também a semântica, né, então hoje, por exemplo, uma rede neural, ela pode compreender se um Twitter, né, se um tweet, né, ele está enviesado de uma emoção, por exemplo, se a pessoa está feliz, está triste, se ela está em dúvida, né, se ela está sendo questionadora, ok? Então, a gente começa a ter um entendimento de semântica também dentro do contexto das linguagens de programação. Não efetivamente na linguagem em si, mas numa outra estrutura que a gente monta dentro de uma linguagem de programação, que são as redes neurais, né? Bom, e aí, como eu falei, a gente tem a teoria da sintaxe com construções muito bem definidas, bem reconhecidas, e aí o exemplo, né, que a gente vai chegar lá no final do curso, as gramáticas de Chomsky, que são, né, os níveis mais avançados ali do que a gente vai construir nesse início de curso, certo? Então, quando a gente trabalha uma linguagem de programação ou qualquer modelo matemático, a gente pode trabalhar, pode ver como uma entidade. Livre significa o quê? Que não tem significado. Ou, junto com uma interpretação do seu significado. Então, isso vai trazer para a gente para duas situações. Uma que é a linguagens livres de contexto e as linguagens, né, gerais, que são as que podem ser analisadas perante um dado contexto, certo? A sintaxe em si, que é o que a gente vai trabalhar aqui inicialmente, ela trabalha as propriedades livres da linguagem, não está interessado nos contextos, só a verificação gramatical de programas, que é o que eu falei em relação ao compilador, certo? A semântica, ela vai dar uma interpretação para a linguagem. Então, ela vai dar qual seria o significado ou valor para um determinado programa. O que um programa faz? O que um código faz? Um código, ele faz o quê? A verificação de uma chave. O código, ele faz o quê? Ele faz a classificação de dadas imagens. Então, isso a gente está atribuindo ao código um sentido, né? Ou seja, um contexto, certo? Isso é um momento posterior. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, pode interromper, tá, por favor? Então, a sintaxe, ela vai fazer o quê? Manipulação de símbolos, certo? Sem considerar seus significados. Muito parecido com o que a gente trabalhou na lógica, na lógica de proposições e de predicados. A gente não estava interessado nos significados, certo? Então, como que a gente pode usar isso para resolver um problema real? Se no mundo real, não é só a forma que importa, mas também o significado, certo? Então, é necessário que a gente dê uma interpretação semântica aos símbolos, o significado a eles, certo? Por exemplo, o símbolo N representa os números inteiros, ou N é um número inteiro, certo? Não tem, no ponto de vista para um programa, ele está errado, do ponto de vista da sintaxe, certo? Assim como não tem como eu falar que eu falar assim, Pedro Paulo fez fazer uma construção bem estranha no português. Pedro Paulo fez deixa eu pensar aqui. Pedro Paulo fizeram, sei lá, colocou, fizeram. Isso aí não está errado no português, simplesmente não pertence à linguagem do português. Essa construção, ela não pertence. Quando a gente fala, isso está errado, na verdade, a gente não está, a gente tá falando, tem como construir isso de uma maneira que pertença à linguagem portuguesa. Mas quando a gente fala está errado, na verdade, a gente está falando, isso aqui não pertence à linguagem portuguesa, certo? A mesma coisa para as demais linguagens, ou seja, quando eu falo que o programa está errado, eu estou falando, olha, esse programa aqui não foi construído de acordo com as regras gramaticais daquela linguagem, do C, do Python, do COBOL, né, C Sharp, Java, por aí vai. Então, o que eu faço? Ele não pertence. O que eu faço? Eu vou lá, altero ele, e aí ele passa a pertencer à linguagem,
certo? Ou seja, ele é reconhecido. Então, a gente fala que um programa correto, na verdade, ele é sintaticamente válido, certo? Então, ele pode não ser o programa que o programador esperava escrever, mas existem, inclusive, programas que são sintaticamente válidos, mas não têm utilidade prática, eventualmente, certo? E é basicamente isso que a gente vai trabalhar, na ampliação do significado do que são os elementos pertencentes a uma linguagem. Então, o programa correto ou errado, né? O que importa mesmo a gente atribui isso se ele está tendo o resultado esperado. Então, veja que isso não está pegando na forma dele, mas se ele dá o resultado esperado, certo? Então, os limites entre a sintaxe e a semântica, é muito sutil, certo? Por exemplo, quando a gente tem um nome em um programa, né? Eu coloco, vou receber o nome de todos os alunos para poder colocar em ordem alfabética. Eu coloquei lá nome. Eu estou entendendo, então, que aquela variável tem um significado. Então, veja como é sutil, né? Podia chamar de X. Mas se eu chamo de X, fica difícil de entender, né, para que serve aquela variável. Ok? Então, é muito difícil você trabalhar a sintaxe realmente descolada da semântica. A distinção entre sintaxe e semântica, quando a gente trabalha linguagens artificiais, é óbvia. Depois elas se misturam. Análise léxica, né, é um tipo especial de análise sintática que está mais focado nas componentes básicas da linguagem, certo? Então, também é uma ênfase do nosso curso aqui em linguagens formais. A gente quer saber quais são as estruturas fundamentais de uma dada linguagem. Porque, como eu falei, por exemplo, o que caracteriza a programação orientada a objeto? Então, isso define, né, os elementos centrais de linguagens, né, orientadas a objeto, certo? Então, são essas estruturas que caracterizariam ali a nossa análise léxica. E quais são, então, as abordagens que a gente pode ter, certo? A gente pode ter 3 tipos de formalismos. A nossa abordagem ela vai ser centrada no tratamento sintático. Então, a gente vai trabalhar linguagens lineares, abstratas, não vou trabalhar o português, não vamos trabalhar o C#, C++, Python, nada. São exemplos de linguagens, certo? Construídas de maneira a gente perceber a geração de estruturas. Até porque, se a gente trabalhasse com português ou com a linguagem de programação, dificilmente a gente ia conseguir fazer uma análise sintática, porque essas linguagens têm aspectos inerentemente semânticos, de significado, e ficaria difícil para a gente fazer essa separação. Lembra lá em lógica matemática, o iniciozinho que a gente fez foi o quê? Vamos chamar qualquer coisa que seja uma proposição de P, que eu não quero saber o significado daquela coisa, né? Eu quero focar simplesmente na estrutura. Bom, então a gente vai ter 3 tipos de formalismos. O operacional, o axiomático e o denotacional. Quais são eles? O operacional é justamente um dos nomes que está colocado no título do curso. Autômato, ou máquina abstrata, certo? Um autômato é o quê? É um tipo de máquina abstrata focada em estados que tem instruções e eles mudam de estado ao receber alguma palavra, né, um símbolo, e a instrução daquele estado. Então, o que eu vou ter é mudanças de estados até chegar no estado final a partir de um estado inicial, certo? Isso é um conceito bem claro para uma máquina, ok? A nossa construção operacional vai ser isso, trabalhar a linguagem, não olhando para a linguagem em si, mas pensando que existe uma máquina que reconhece uma dada linguagem, certo? Ele é muito simples, certo? De forma que a gente não possa ter dúvida sobre a execução do código, ok? A gente vai ter ele como um formalismo reconhecedor. Então, o que ele faz? É como se fosse uma maquininha que eu passo uma fita. Essa fita, ela tem uma palavra da linguagem escrita, por exemplo, e a máquina reconhece quando ela acaba no estado final. Se ela não vai para o estado final, significa que aquela palavra não pertence à linguagem, certo? Por isso ele é reconhecedor, ele só reconhece se a palavra pertence ou não à linguagem. Como quando eu leio
uma palavra no português. Operacional, por exemplo, eu reconheço no meu cérebro, certo? Agora, se eu pegar lanoiscarepo, que é operacional ao contrário, eu não reconheço como uma palavra do português, certo? Então, basicamente, é isso que o autômato vai fazer. A gente tem 3 tipos principais dessas máquinas. O autômato finito, que é o mais simples. O autômato com pilha, que vai ser algo quase que como uma memória, certo? E a máquina de Turing. Aqui eu estou só fazendo a abordagem, né, inicial, pessoal, tá? Para a gente se acostumar com as nomenclaturas, né, e com os conceitos. Aí, com calma, na aula seguinte, a gente vai trabalhar cada um desses elementos na construção ao longo do curso. Então, o formalismo axiomático, quem estudou lógica matemática, né, lembra que axioma é o quê? Eu parto de expressões que eu considero verdadeiras, né, e a partir dessas expressões eu posso deduzir outras expressões, né? E aí, quando eu falo formalismo axiomático, quais são as regras da minha gramática que eu vou usar para gerar as palavras da gramática, certo? Então, o que ele vai fazer? Essas regras vão permitir que a gente atribua quais são as palavras que são verdadeiras, ou seja, que são pertencentes àquela linguagem, certo? Ele é um formalismo aí, a gente vai dizer que ele é gerador, enquanto o autômato é reconhecedor, certo? O formalismo axiomático, ele é gerador. Por quê? Porque ele gera uma palavra a partir das regras. A gente tem 4 abordagens que a gente vai trabalhar no curso. As gramáticas regulares, as gramáticas livres do contexto, as gramáticas sensíveis ao contexto e as gramáticas irrestritas. E o denotacional, ou funcional. É mais fácil de pensar em funcional, porque pensa em função. Então, o que a gente vai definir? Um domínio, certo? Onde a gente vai ter as palavras básicas, né? Os símbolos. Desses símbolos, a gente vai definir todas as palavras possíveis e algumas regras que vão escolher, de todas as palavras possíveis, quais são as que pertencem à linguagem, certo? Então, ele tem um conjunto de palavras admissíveis na linguagem, as funções, que são as regras de composição, por isso a gente chama funcional, e ele tem um valor denotado para construir as novas palavras a partir dos símbolos anteriores, certo? Essa abordagem, ela é restrita a expressões regulares, tá? Então, não consigo gerar expressões não regulares. E também a gente chama isso de formalismo gerador. Ele também gera, então, as linguagens. Então, temos autômatos, gramáticas e as expressões regulares. Gramáticas, autômatos e expressões regulares. Para uma mesma linguagem, eu posso ter esses 3 elementos. Então, eles 3 são formas diferentes de reconhecer e expressar uma dada linguagem, certo? Portanto, eles são complementares entre si. E aí vai ser necessário que a gente consiga compreender os 3, inclusive, né, dado uma gramática, obter a expressão regular, né, a partir da gramática e vice-versa, certo? Associar um autômato a uma gramática e vice-versa. E então a gente vai poder transitar entre eles, certo? Alguns elementos que a gente vai precisar, como eu falei, são esses que estão colocados aí. Bom, então, dando continuidade agora, indo um pouquinho mais aprofundado, mais já saindo um pouco dos conceitos, vamos introduzir os elementos básicos. Assim como a gente introduz lá em lógica, os elementos básicos, que são as proposições dos conectivos, aqui os nossos elementos básicos vão ser alfabeto, palavra, a linguagem formal e a gramática. Então, se a gente for lá no dicionário Aurélio, o que é uma linguagem? É o uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e comunicação entre pessoas. Por quê? Claro, se é um dicionário da língua portuguesa, ele está pensando a linguagem, né, como a linguagem da comunicação. Ela não é boa o suficiente para o que a gente tem interesse aqui, certo?
a gente quer desenvolver uma teoria matemática que possa descrever uma linguagem, inclusive a linguagem portuguesa. Então, para a gente, linguagem é um conceito fundamental em computação, certo? Para definir uma linguagem, aí vai ser muito parecido com a língua portuguesa, isso a gente está acostumado. A gente tem um alfabeto, que é o quê? O conjunto de símbolos permitidos para formar as palavras de uma linguagem. E a palavra, certo? Ou cadeia de caracteres, conjunto de caracteres. Alfabeto e palavra. Então, isso até, então, é muito simples, muito parecido com a linguagem portuguesa, né? Vamos definir o alfabeto. Então, para definir o alfabeto, eu vou definir o símbolo, o caractere. É uma entidade abstrata básica, não é totalmente definida, assim como conjunto, né? Conjunto, eu defino um conjunto, e dentro de um conjunto eu tenho um elemento. Um elemento é totalmente abstrato, pode ser um carro, pode ser uma ideia, pode ser uma garrafa, pode ser, né, um conjunto de pessoas, um conjunto de conjuntos, né? Tem um conjunto como elemento, né? Então, é totalmente abstrato, e é isso que faz com que a gente tenha bastante poder nessas definições. Ele é a base para as nossas definições, e o mais comum é a gente trabalhar um símbolo com letras ou dígitos, certo? Mas podem ser outras coisas, depois a gente vai ver com mais calma. Bom, então, se a gente define o símbolo, a gente pode pensar ou definir o alfabeto como sendo um conjunto finito, então é finito, certo? Não tem infinitos elementos ou símbolos, então é um conjunto finito de símbolos ou caracteres. Finito pode ser muito grande, mas ainda assim é finito, certo? Então, não pode ser infinito, e um conjunto vazio não é alfabeto, certo? Ok? Porque o conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então, o vazio, ele não caracteriza um símbolo, né? Ou um caractere. Exemplos. A gente vai denotar os alfabetos da mesma notação de conjunto. A gente vai abrir chaves, fechar chaves e colocar os elementos lá dentro, ou seja, os símbolos, certo? Então, aqui no exemplo, um alfabeto de 3 letras, de 3 símbolos, A, B, C, certo? É um alfabeto, e o conjunto vazio, em si, ele é um alfabeto. Né? O vazio não é um símbolo, mas pode ser um alfabeto. Então, não são alfabetos, agora, quais? Conjunto dos números naturais. Por quê? Porque ele é infinito, certo? E também o seguinte conjunto, A, B, A, B, ou seja, o conjunto de todas as combinações possíveis de A e B, certo? Por quê? Porque é infinito. Eu posso ir aumentando o tamanho indefinidamente. Numa linguagem de programação, por exemplo, como o Pascal, né, a gente pode ter o conjunto de todos os símbolos usados nos programas. São as letras e dígitos, né, ASCII, basicamente, e dentro do ASCII os caracteres especiais, incluindo o espaço. A gente não tem indentação, né, nas linguagens de computação e programação, então, inclusive, o espaço, né. Bom, como mais simples, a gente pode definir o alfabeto binário. Seria o quê? Domínio de valores de um bit, A, B. Ele tem uma analogia com a representação interna dos computadores. Tem uma analogia com o que a gente já estudou também em lógica proposicional, VOF, né? E poucos símbolos simplifica as abordagens, né? Então, portanto, é interessante para vários exemplos que a gente vai usar aqui. Bom, dado um alfabeto, eu tenho também agora a condição de definir uma palavra. Então, a palavra vai ser o quê? Uma cadeia de caracteres, uma sentença. Sentença é, inclusive, o que a gente já usou no nosso trabalho lá de lógica de proposições, certo? Vai ser o quê? Uma sequência finita de símbolos justapostos. É o quê? Um após o outro, certo? Existe na nossa... é útil que a gente defina uma cadeia vazia, que é como se fosse uma palavra sem nenhum símbolo, certo? Ou a gente vai chamar isso de palavra vazia. Ao longo do curso vai ficar claro a importância dela, principalmente quando a gente estiver trabalhando transitando para máquinas de Turing, né, e saindo de autômatos finitos para autômatos não finitos.
Bom, se a gente define palavra, vão ser naturais também aparecerem elementos como prefixo, sufixo e subpalavra. Prefixo, certo? Ou sufixo é qualquer parte inicial, prefixo, pré, né? Ou final, su, de uma palavra, certo? Então, prefixo, qualquer parte inicial de qualquer tamanho de uma palavra, incluindo ela toda, né? E sufixo, qualquer parte final de uma palavra, incluindo ela toda também, pensando como uma parte final. Subpalavra, qualquer sequência de símbolos que estejam dentro da palavra, certo? Sem ser nem prefixo nem sufixo. Então, vamos ver o exemplo, a situação aqui. AB, CB, é uma palavra sobre o alfabeto ABC. Por quê? Ela é uma palavra de 4 símbolos, né, que estão presentes nesse alfabeto, certo? Olha lá, se eu penso em prefixo, a palavra vazia, ela que não tem nenhum símbolo, né, pode ser pensado como um prefixo, que vem aqui antes do A. É um símbolo vazio, a palavra vazia. O A pode ser o primeiro prefixo, um prefixo, o AB também, o ABC também, e a própria palavra, como eu falei. De maneira semelhante, a palavra vazia pode ser um sufixo, vindo após o B aqui, que é não ter nenhum símbolo. O B, o BC, o BCB, BCB e o CB, certo? Perdão, e o ABCB, a própria palavra, ok? Então, qualquer prefixo ou sufixo é uma subpalavra também. Portanto, a gente nota que a palavra vazia e a própria palavra são caracterizados como subpalavras daquela palavra, certo? São elementos que a gente vai memorizando aqui para compreender e que vão ser úteis depois, certo? Numa linguagem de programação, uma palavra é um programa. Um programa é uma palavra, certo? E qualquer parte desse programa é uma subpalavra. A concatenação de palavras, eu posso, assim como eu construía proposições mais complexas a partir de junção de proposições menos complexas, né, mais simples, ou proposições simples, eu posso construir palavras mais complexas através de concatenação de palavras, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, quando eu vou construir um sistema operacional, eu não saio de manhã escrevendo código e à noite falo, opa, construí um sistema operacional. Ele tem várias partes, né, que compõem esse sistema. Assim como qualquer software hoje, um aplicativo. Tem um front-end, tem um back-end, né, tem as funções, né, tem as interações com os drivers, de onde ele roda, as rotinas, por aí vai. Então, a gente tem, na verdade, que concatenar tudo isso para gerar a palavra que é o software em si, certo? A concatenação de palavras no nosso contexto aqui, que é mais simples, mas que vai combinar nessa situação que eu falei, ela é uma operação binária, sobre um conjunto de palavras. Ela vai pegar o quê? Para um par de palavras, ela vai associar uma outra palavra que é a justa posição dessas palavras. Ou seja, eu colei uma palavra depois da outra, certo? Isso a gente vai chamar de concatenação, certo? As propriedades, se ela é uma operação, basicamente, ela tem suas propriedades. A primeira é o elemento neutro, ou seja, a palavra vazia é o elemento neutro da concatenação, certo? A palavra vazia concatenada com a palavra W, ela resulta da própria palavra. Por isso a gente chama de elemento neutro, ela não altera a palavra. Assim como ela vindo concatenada após a palavra também não altera. Então, essa propriedade seria equivalente, né, a gente trabalhar na multiplicação e na divisão, e na soma o elemento neutro. Qual é o elemento neutro da soma? É o zero. O zero mais qualquer número. O zero mais qualquer número, ele é o próprio número, certo? Então, a gente fala que o zero é o elemento neutro da soma. E qual é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. O 1 vezes qualquer número é o próprio número. Certo? Então, ele é o elemento neutro. De maneira semelhante aqui na concatenação, que é uma operação que a gente está definindo, né?
para os nossos elementos aqui de linguagens, né? A concatenação vai ter elemento neutro, a palavra vazia. Então, quando pensar na palavra vazia, pensa no zero da soma ou no 1 da multiplicação, certo? A propriedades associativa. Associativa é o quê? Tanto faz a ordem que eu realizar a concatenação. Posso concatenar primeiro, se eu tiver 3 palavras, V, T, VW e T, eu posso concatenar primeiro W e T, e depois concatenar com V, que é a mesma coisa que concatenar primeiro V e W, e depois concatenar com T, certo? Então, eu posso, inclusive, omitir os parênteses, por causa dessa propriedade. Vamos lá. Então, vamos trabalhar agora um conceito, a concatenação de palavras, novamente, como um exemplo. Se eu tenho um alfabeto, que eu vou denotar como sigma, tá, pessoal? Essa letra aqui é sigma. Um alfabeto de binário, né, 2 letras, 2 símbolos, A e B. Se eu tenho a palavra V de 5 símbolos, B, A, e a palavra W, B, de 2 símbolos, a concatenação de V com W é a justaposição de V, B, A, com W, BB. Gerou uma outra palavra. A concatenação de V com a palavra vazia é o próprio V. Certo? Bom, aqui a gente já tem elementos suficientes para dar uma pausinha hoje. E aí eu vou colocar os slides agora para vocês. E vocês continuam, a partir do livro e dos slides, se familiarizando com esses elementos que vão vir, tanto os anteriores quanto esses próximos, certo? Para que a gente possa, na aula, então, da semana que vem, terça-feira, avançar, certo? Então, eu vou, a partir, de novo, desse ponto aqui do slide 15, eu vou partir da semana que vem. E a gente vai avançar mais um tanto, chegando aos autômatos. Certo? A ideia é que a gente chegue aos autômatos, ok? Então, alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo? É só se acostumar com os conceitos. Tudo bem? Tranquilo, professor. Muito obrigado. De nada. Aí eu vou colocar agora, esse é o conjunto de todos os slides, tá? Lá no Ava e no Classroom. Que ele junto com o livro-texto, e a gravação dessa aula, que eu devo colocar amanhã, porque ela vai ainda disponibilizar, aí eu acho que já tem elemento suficiente para vocês irem trabalhando até a próxima aula. E eu vou gravar e devo colocar na sexta-feira a revisão matemática de conjuntos e de relações, que vai ser utilizada mais para frente. Tá bom? Beleza. Fechou? Beleza. Então, beleza, pessoal. Qualquer dúvida, manda lá no Telegram, tá? Estou à disposição. Ok. Até mais, professor. Até mais. Um abraço. Obrigado pela participação.